Pensamento crítico e atenção ao contexto são habilidades fundamentais que você precisa desenvolver se quer se comunicar melhor de verdade. E neste episódio, que é o último desta temporada, eu vim aqui pra gente bater um papo sobre esse tema. Mas antes de falar disso, eu só quero te lembrar que eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. Eu sou jornalista, redatora publicitária, escritora e professora de comunicação. E nesta temporada do podcast, eu compartilhei algumas reflexões e ensinamentos para te ajudar a se comunicar melhor. Mas relaxa, porque aqui a conversa é sempre descomplicada. Faz de conta que você tá ouvindo um áudio longo do WhatsApp, daquela amiga que se empolga e fala demais. E só lembrando que essa temporada teve um apoio especial, porque a realização foi do Ministério da Cultura e Prefeitura de Votorantim, por meio do Fundo Municipal de Cultura. E vamos para o episódio, porque hoje no meu áudio longo eu vou falar sobre pensamento crítico e atenção ao contexto como ferramentas de comunicação. Galera, ao longo dos episódios dessa temporada, eu trouxe vários ensinamentos para você se comunicar melhor. Eu falei sobre comunicação assertiva, comunicação persuasiva, comunicação não violenta. Falei sobre como criar roteiros antes de apresentações, como ter mais autoconfiança, autoconhecimento, como lidar com situações difíceis. Se você ainda não ouviu esses episódios, assim que você terminar esse episódio, você corre ouvir os outros. E se você já está aqui me acompanhando nesta jornada da segunda temporada, eu quero fazer um encerramento, meio que falando um pouco de tudo isso, mas não de uma forma tão técnica, com orientações, com ferramentas de comunicação. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, trazendo uma reflexão sobre pensamento crítico e atenção ao contexto. A gente pode olhar para isso como ferramentas de comunicação, só que elas são mais amplas do que uma orientação específica. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês que para ter uma comunicação assertiva, você tem que ter um equilíbrio entre a comunicação passiva e a comunicação agressiva de uma forma saudável. Ou quando eu falo de uma comunicação persuasiva, eu trago algumas técnicas, algumas coisas que você pode fazer para ser mais persuasiva. Isso a gente pode olhar mais como ferramentas. Mas quando a gente fala de pensamento crítico e atenção ao contexto, é uma coisa que envolve, uma coisa que eu sei que é difícil, que muita gente não tem, mas que a gente tem que começar a desenvolver enquanto pessoas que querem se comunicar melhor, que é o bom senso. Não adianta você dominar todas as técnicas de oratória e persuasão e assertividade e comunicação não violenta e saber a psicologia das cores e saber a parte de gestos, a parte de expressões faciais, se você não tem bom senso. E bom senso a gente desenvolve exercitando o nosso pensamento crítico e a nossa atenção ao contexto. E isso é extremamente essencial para a gente ter uma comunicação melhor. Vou falar dessas duas coisas de forma separadas. O pensamento crítico, aqui na ideia que eu trago sempre nas minhas aulas, nos meus cursos, nas minhas palestras, e que eu tentei trazer para vocês nesses episódios da segunda temporada, é uma ideia de ter um olhar mais crítico para o que a gente consome e formular pensamentos críticos e não apenas aceitar e engolir o que trazem pra gente. E aqui eu trago muito um olhar jornalístico da coisa. Quando a gente estuda jornalismo, né, na minha faculdade de jornalismo, a gente aprende alguns termos, como cortina de fumaça, gatekeeping. Cortina de fumaça é quando tá acontecendo alguma coisa e, de repente, aquela pessoa, aquela celebridade, aquele político, enfim, ela faz uma outra coisa para tentar tirar o foco do problema principal, da coisa que ela não quer que as pessoas vejam. O gatekeeping, que a gente fala, é o guardião ali do portão, que é o que vai chegar nas pessoas. Eu controlo as informações que vão ou não para as pessoas. E aí, quando eu comecei a olhar para isso, pelo menos, eu comecei a pensar, caramba, sabe? Sabe aquele famoso, isso a Globo não mostra? O gatekeeping é mais ou menos isso. E eu comecei a olhar pra isso e falar, tá, mas por que a Globo não tá mostrando? Eu tô usando a Globo como exemplo pelo meme, mas a gente pode falar de todos os veículos de notícias. A gente traz essa ideia no jornalismo de que a imparcialidade é algo que sempre deve ser buscado,
mas é uma utopia, não existe imparcialidade. A gente sempre vai ter um viés parcial, um viés ideológico, por mais que a gente tente ao máximo ser imparcial e ouvir todos os lados da história. Então, eu comecei, logo, né, que eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a olhar para isso de uma forma mais crítica. Então, por exemplo, se tem um tema, uma notícia, alguma coisa que me interessa, eu não vou buscar essa notícia de uma fonte só. Eu vou buscar essa notícia de um jornal que tem um posicionamento mais à direita, de outro jornal que tem um posicionamento mais à esquerda, de outro jornal que tem um posicionamento mais do centrão. A Ivana Jornal não tem ideologia política. Tem sim, minhas amigas. Tem bastante. Então, por que eu faço isso? Porque dessa forma eu tento sair da minha bolha. É interessante a gente ouvir até pessoas e fontes das quais a gente não concorda para a gente entender o outro lado da coisa e começar a construir um pensamento da gente, sabe? Um pensamento que é meu, Ivana, uma opinião que é minha, que não é do jornal, que não é da minha mãe, que não é a do meu pai, que não é da minha amiga, é a minha. Só que a gente só consegue construir esse pensamento crítico quando a gente bebe de várias fontes, quando a gente ouve várias pessoas, quando a gente tem a inteligência emocional de sentar e conversar com uma pessoa de quem de repente a gente discorda totalmente e não brigar, talvez até debater, ter um debate saudável de ideias, mas entender. E às vezes vão ter muitos momentos que a gente vai conversar com pessoas de ideias divergentes ou consumir conteúdos de fontes que às vezes não são tão alinhadas com o que a gente acredita e não vai ter um certo ou errado. Sabe? A gente gosta muito de vilanizar o outro lado. A pessoa que não concorda comigo, o jornal que não concorda comigo, o político que não concorda comigo é um monstro, uma pessoa horrível. Não, não é. Às vezes ele é, às vezes ele é. Mas os casos de monstros, pessoas horríveis, são exceções. A maioria das pessoas que não concordam com você são só pessoas com pontos de vista diferentes e que, em certos contextos, podem ser, sim, válidos. Eu tenho minhas ideias, minhas ideologias, meus pensamentos políticos e sociais que não vêm ao caso agora. E eu adoro conversar. Eu tenho, inclusive, amigos e amigas que divergem muito o pensamento. Eu tenho amigos e amigas de todos os vieses políticos que vocês imaginam. E às vezes eu vou conversar com uma pessoa e eu não vou convencer ela e nem ela vai me convencer. Cada um vai sair da mesa do bar ali com o seu pensamento intacto. Mas a partir do momento que eu entendo, então fulano tem esse pensamento que eu 100% discordo, mas eu entendi de onde ele vem. Eu entendi de onde ele parte, eu entendi porque ele pensa. E isso funciona para a gente ampliar a nossa mente, ampliar a nossa visão de mundo e entender que o mundo não gira só em torno do nosso umbigo. Então, quando eu falo de pensamento crítico, é muito essa ideia que eu trago. É muito não engolir as coisas. E a atenção ao contexto, né, tá ligada aí também com o pensamento crítico. Porque, de repente, uma notícia, uma questão, um evento em um contexto tem um significado. Em outro contexto, tem outro significado completamente diferente. Por exemplo, se eu falar, vou fazer uma festa de aniversário para 100 pessoas, vai ser uma festa muito legal. Num contexto de hoje, assim, se eu for fazer essa semana uma festa, sim, é muito legal. Agora, se no auge da pandemia eu falasse, vou fazer uma festa de aniversário com 100 pessoas, seria legal? O contexto era outro, né? Então, naquele contexto do auge da pandemia, reunir 100 pessoas num salão pequeno não era legal. Hoje em dia, não tem tanto problema. Você entende como o contexto às vezes muda as coisas? E a gente tem muito essa mania, principalmente na internet, de olhar para as coisas de forma descontextualizada. A gente pega uma coisa no vácuo e analisa aquilo no vácuo, mas a gente precisa ter contexto para ter uma análise mais certeira. Quer um exemplo de um tema atual que eu ainda não falei nas minhas redes sociais e que eu vou trazer aqui? Bebê reborn. Você que está me escutando, você ainda tá falando mal de bebê reborn? Assim, tipo, você talvez tenha falado ali no começo, mas você ainda tá falando mal de bebê reborn? Se sim, talvez você seja uma grande Maria vai com as outras, sem pensamento crítico. Calma, não me xingue, vou te explicar a linha de raciocínio. Quando eu tive os primeiros contatos, né, com a febre do bebê reborn, que começou a aparecer notícia, post, meme, isso me causou, sim, um estranhamento. Porque parecia que, de repente, estava
todo mundo comprando essas bonecas caras, né, os bebês reborn, e pior, parecia que todo mundo tava tratando como se fossem bebês de verdade, levando pro hospital, pra creche, enfim. E sim, eu julguei e fiz piada sobre bebê reborn quando eu tive os primeiros contatos com as primeiras notícias sobre isso, eu não vou negar. Porém, eu pensei nessa questão do pensamento crítico e do contexto. E aí o tempo foi passando e algo tava me soando estranho naquela história. Porque se todo mundo tava comprando bebê reborn, por que eu não conheço ninguém que tem? É porque eu sou pobre e ninguém ao meu redor tem 3 mil reais pra comprar uma boneca? Olha, sim, sou pobre e talvez ninguém ao meu redor tenha como comprar uma boneca de 3 mil reais. Mas as pessoas ao meu redor têm um iPhone 14, sabe? Então, assim, quem quer comprar um negócio dá um jeito, né? Não tô falando de uma casa de 100 mil reais. Casa de 100 mil reais, né? Hoje em dia um carro é 100 mil. Enfim, não tô falando de uma casa, de um carro. Tô falando de uma coisa ali de 3, 4 mil reais. Se as pessoas quiserem comprar, elas davam um jeito. Então, eu falei, por que eu não conheço ninguém que tem bebê reborn? Por que eu não conheço nem alguém que conhece alguém que tem um bebê reborn? Eu fui pesquisar na internet. E só tem uns 2 ou 3 casos na mídia de gente fazendo essas coisas malucas, tipo levar a boneca no hospital e exigir atendimento. Tipo, 2 ou 3 casos, e olhe lá. E se vocês querem dados, eu achei uma notícia que falava sobre um relatório da Market Report Analytics que fixava o mercado reborn, né, dessas bonecas, em 200 milhões de dólares em 2024, crescendo 8% ao ano. Enquanto o setor... Aí você fala, nossa, 200 milhões de dólares, uau! Mas o setor de bonecas em geral, contando todas as bonecas de brinquedo, gira 24 bilhões de dólares, tá? Ou seja, o bebê reborn é uma gotinha no oceano das bonecas. E aí uma matéria recente da Infomoney destacava que a hashtag RebornBaby, né, já somava 840 mil posts no TikTok, mas falava que tanto a criação de conteúdo quanto o interesse era mais de curiosos do que de pais e mães de bebê reborn de fato. Que são, já que apenas 2% desses conteúdos são de compradores de bonecas reborn. E aí, se a gente for falar de quem compra, tá, mas tem 2% que estão comprando. A mesma matéria destacava que 60% das compras são feitas por colecionadoras. Ou seja, são pessoas que vão comprar para colecionar. Não é gente que vai levar para o hospital, que vai exigir vaga em creche. São colecionadoras. Assim como a gente tem colecionador de moeda, colecionador de bonequinho. Ah, não pode falar bonequinho, pera, é action figure. Entendeu? A gente tem pessoas que colecionam coisas. Por que não pode colecionar bebê reborn? Pode também. São hobbies. Então, 60% das compras são feitas por colecionadoras, 25% são para presentes infantis, para crianças, e apenas 10% são para terapia clínica com bonecas realistas de pessoas que sofreram traumas severos. Ou seja, não é todo mundo que tá comprando. E quem tá comprando não tá, em sua grande maioria, fazendo absurdo a respeito disso. São casos isolados, mas que ganham muita atenção da mídia e deixam a gente com a sensação de que, de repente, a maioria das mulheres estão loucas por causa de bebê reborn. E a gente também tem que levar em consideração que a nossa sociedade adora julgar mulheres e seus hobbies. A gente, enquanto sociedade, faz isso com uma facilidade imensa. Né? Eu não sei se vocês já repararam, inclusive depois dessa questão do bebê reborn, dos Bob Goods também, que é aqueles livrinhos de pintar, muitas páginas que eu sigo começaram a fazer essas análises, né? Por que quando a gente fala de hobbies tidos como femininos, o discurso é que é fútil, é que as mulheres estão loucas, mas quando a gente fala de hobbies masculinos, tá tudo bem. Por que colecionar action figure, bonequinho de super-herói, tá tudo bem, mas colecionar uma boneca de bebê reborn não tá tudo bem? Por que num show de diva pop é coisa de gente que não tem o que fazer, é coisa de gente histérica? Mas ir em jogo de futebol, chorar quando o time perde, brigar na rua, fazer coleção de camisa de time, tá ok. Então a gente tem que olhar para esse viés de gênero também. A nossa sociedade adora falar mal de hobbies femininos. E eu acho que a questão do bebê reborn pegou muito por isso. Se fossem homens colecionando bebê reborn, eu tenho certeza que a galera não tava falando com tanta intensidade que quem compra e coleciona bebê reborn é maluca da cabeça. Mas eu entendo a galera que ainda hoje
tá fazendo piada e achando que a mulherada toda enlouqueceu por causa de bebê reborn. Eu entendo. Sabe por quê? Porque dá trabalho ter esta coisa chamada pensamento crítico e começar a olhar a coisa com viés mais amplo e questionar e formar o nosso próprio pensamento dá um trabalho desgraçado, gente. É muito mais fácil e mais confortável ser Maria vai com as outras e aceitar sem questionar o que as redes sociais, os jornais nos empurram goela abaixo. Eu sei, gente, eu sei. Mas a grande questão é que quem não desenvolve pensamento crítico e atenção ao contexto tem muito, muito, muito mais chances de ser manipulada. E eu não sei você que está me ouvindo, mas eu não me agrado com a ideia de ser manipulada, porque eu fiquei com preguiça de pensar e refletir sobre as coisas. E esse é um grande mal da nossa sociedade. A gente tem preguiça de pensar, refletir e formar o nosso próprio pensamento sobre as coisas. É muito mais fácil repetir o que a gente ouviu por aí. É muito mais fácil a gente ver um jornal, ou uma influencer, uma blogueira, ou um blogueiro. Tem blogueiro? As pessoas não falam blogueiro, né? Mas enfim, ver uma produtora, um produtor de conteúdo falando e reproduzir aquilo. Falar, eu acho que ela tá certa, eu vou reproduzir. Dá muito mais trabalho pensar, mas será que ela tá certa? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu pesquisar. Realmente tá todo mundo comprando? Sabe? Parar e analisar dá trabalho. E eu sei, gente, tá todo mundo ocupado, tá todo mundo ocupado. Eu sei que nós, mulheres, mais ainda, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que estudar, quem já tem família tem que cuidar dos filhos. Eu sei também que o cuidado doméstico recai muito mais sobre nós, mulheres. E chega no fim do dia, você tá cansada, você não quer pensar, você não quer refletir. Só que é o que eu trouxe aqui. Quem não desenvolve pensamento crítico e atenção ao contexto tem muito mais chances de ser manipulada pela mídia, pelos produtores de conteúdo, pelas redes sociais. Então, são escolhas que a gente precisa fazer. E por que eu falo que tudo isso tem a ver com comunicação? Porque você só se comunica melhor de verdade mesmo, se você tem pensamento crítico. Não adianta você saber todas as técnicas e ferramentas de comunicação, oratória e persuasão se você não consegue saber quando usar cada uma delas, se você não consegue entender o contexto, se você não consegue adaptar o seu discurso para diferentes públicos, se você não consegue ler uma situação, ler a sala, saber quando calar, saber quando falar, saber quando você pode falar demais ou saber quando você tem que ter um silêncio estratégico. Eu falei disso já no episódio, acho que retrasado. Se você não tiver pensamento crítico, minha amiga, se você não parar um pouquinho e pensar e elaborar essas questões, você não vai saber quando aplicar cada ferramenta de comunicação. Vai ser um monte de coisa que você ouviu e vai tentar reproduzir sem saber como, quando e por que você está reproduzindo. Então, você pode até parecer a princípio que está se comunicando melhor, que está falando bem, mas você vai ser shallow now. Você vai ser tão rasa quanto um pires. Você não vai conseguir desenvolver conversas profundas, você não vai conseguir se comunicar de forma interessante quando o cenário, né, quando o contexto tiver uma exigência maior. E eu sou uma grande defensora de que nós, principalmente mulheres, precisamos desenvolver nosso pensamento crítico para não sermos manipuladas pela mídia, pelas redes sociais, por criadores de conteúdo e muitas vezes pelos homens da nossa vida, porque infelizmente ainda temos muitas mulheres que têm parceiros que abusam não apenas fisicamente, mas psicologicamente das mulheres do nosso Brasil. Então, eu enxergo desenvolver o pensamento crítico, começar a parar, questionar, analisar como uma ferramenta para a vida, além de uma ferramenta de comunicação, sabe? E aí, como eu já trouxe várias coisas durante essa temporada de ferramentas, eu quis trazer essa reflexão aqui nesse último episódio da temporada pra gente pensar um pouquinho sobre tudo isso, se eu conseguir pelo menos despertar uma pulga atrás da orelha de vocês, se vocês começarem a ver alguma coisa que tá em massa e começarem a ficar, mas peraí, será que é isso mesmo? Se vocês começarem a questionar algumas coisas ao invés de só aceitar tudo, eu já fico feliz e sinto que a minha missão está cumprida.
E é isso, pessoal. Hoje eu fico por aqui. E como eu disse no começo, este é o último episódio desta temporada do podcast. Então agora eu vou dar uma pausa, reorganizar a agenda, pensar nos novos projetos que estão acontecendo. Mas você pode me seguir nas redes sociais, @amulherquefala_demais. Eu tô no TikTok, no Instagram, no Medium, no YouTube. Me segue por lá, principalmente no Instagram e no TikTok, que por lá eu sempre vou compartilhar as novidades. Tem muita coisa boa vindo por aí, porque eu não fico parada. Então a temporada do podcast está acabando, mas muitas outras coisas vão vir aí para sempre tentar ajudar vocês a se comunicarem melhor. Comenta aqui na plataforma que você tá ouvindo se você gostou dessa temporada, se você quer uma temporada nova, o que eu deixei de falar que você quer ouvir. Comenta aqui na plataforma que você tá ouvindo ou vai lá no meu Instagram, no TikTok, me manda uma mensagem no inbox. Vamos conversar. E se tudo der certo, quem sabe vem aí uma terceira temporada com mais conteúdos e reflexões de comunicação, sociedade e cultura, pra gente continuar falando demais de forma positiva. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência durante essa temporada. Hoje eu fico por aqui. Me segue nas redes sociais e quem sabe eu volto aí com uma terceira temporada. Até mais, pessoal. E se você ainda não ouviu os outros episódios dessa temporada, para tudo que você tá fazendo e já vai lá ouvir, porque tem muita coisa boa. Até mais, gente. Tchau!